Fala, galera, sejam bem-vindos aqui à nossa resolução da segunda prova P2 das seletivas internacionais de astronomia. Essa é a prova 2024-2025. Foi a prova das seletivas, a segunda prova das seletivas do ano de 2024, ok? Uma prova que é bem interessante, com muitas questões de astronomia de posição, que é um conteúdo que muitos alunos acabam tendo dificuldade por não ser tão comum, não ser tão familiar para a maioria dos alunos, tem que se estudar mesmo por fora. E essa parte aqui, esse vídeo, ele é longo, eu estou respondendo aqui as 20 questões detalhadamente, então eu vou trazendo aqui alguns detalhes sobre os conteúdos, explicando um pouco de cada conteúdo, de cada questão, porque eu acredito que a melhor estratégia para você se preparar para as seletivas internacionais é através da resolução das questões. Então, através das questões, você vai descobrindo quais são os conteúdos que mais caem, você vai realmente estudando aquilo que cai, então você pode ir pesquisando e estudando os conteúdos através das questões que você vai fazendo. E aqui eu faço exatamente isso para te ajudar. Eu vou vendo as questões com você, vou discutindo, comentando alguns desses conteúdos e resolvendo ao mesmo tempo a questão. Isso ajuda você a melhorar o desempenho nas provas. Beleza? Então a gente vai fazer uma resolução completa das 20 questões, muita questão de astronomia de posição, questão de fotometria, questão sobre mecânica celeste. A gente vai ver tudo aqui nessa prova para você que está se preparando para as próximas seletivas internacionais de astronomia. Aproveita, deixa teu like, dá uma olhada na nossa playlist das seletivas internacionais, playlist completa com todas as aulas, com todos os conteúdos e provas resolvidas, está aqui na descrição do vídeo. Você encontra lá no meu site, cujo link está também aqui na descrição, todas as aulas em ordem, organizadazinhas, as questões também organizadas por assuntos. Então tá tudo aqui, é gratuito, você consegue descobrir, acessar aqui na descrição do vídeo. Beleza? E claro, deixa teu like, deixa esse likeão, porque ajuda muito aqui esse canal desse humilde professor que faz por paixão para ajudar vocês, mas ajuda muito o like de vocês, o compartilhamento do vídeo, os comentários, deixe suas dúvidas que eu vou estar sempre me esforçando para responder. Beleza? Forte abraço e vamos lá, vamos para a resolução completa dessa prova. Vamos lá! Primeira questão dessa prova de P2, né? A segunda prova das seletivas internacionais para 2025, né? 2024, 2025. Nós temos uma questão aqui que fala sobre astronomia de posição, gente. Aqui é astronomia de posição. E olha, costuma cair bastante esse tipo de questão na segunda prova, né? É uma questão, é um conteúdo um pouquinho mais difícil para a maioria dos alunos, mas vamos lá. Aqui fala de duas amigas, Júlia e Sabrina, que estavam conversando, e aí Júlia observou que a Lua em quarto crescente estava transitando pelo meridiano. E aí lá Sabrina, no caso, né, que estava em outro local, respondeu a ela que a Lua só irá transitar pelo meridiano onde ela está 7 horas depois. Aí a pergunta são duas coisas que ele quer saber. Primeiro, a hora aproximada de onde Sabrina está no momento da conversa. E segundo, a diferença de longitude entre o local de Sabrina e o local de Júlia. Interessante essa questão. Por quê? Vamos lá. A alternativa correta era a alternativa D. A diferença, né, o horário lá onde Sabrina estava era 11 horas da manhã e a diferença de longitude entre elas era 105 graus. Por quê? Vamos à explicação. Primeira coisa que o aluno tinha que saber, e eu até coloquei uma tabela aqui para ajudar vocês, deixa eu ficar um pouquinho menor para não atrapalhar a visão de vocês, ó. Pronto. Ok. Essa tabelinha aqui mostra os horários típicos por fase da Lua. Então, nós temos aqui as fases da Lua, nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante, o horário em que elas nascem, o horário em que elas se põem aqui nessa coluna
E aqui é o horário de culminação, ou seja, o horário em que ela passa pelo meridiano, que é aquele ponto mais alto. Lembrando que meridiano é a linha do norte ao sul, passando pelo zênite aqui da pessoa, que é o ponto mais alto, logo acima da cabeça da pessoa, certo? Então aqui o horário de culminação, o horário que a Lua passa pelo meridiano é quando ela está passando aqui nesse ponto. Tranquilo? A quarto crescente, gente, ela nasce às 12 horas, o ponto de culminação dela é às 18 horas, às 6 horas da noite, certo? Então, como a Lua lá era quarto crescente, o horário que ela estava passando lá para Júlia era às 18 horas. No caso, Sabrina falou que isso só ia acontecer daqui a 7 horas, depois de 7 horas. Então, você pega as 18 horas e diminui aqui de 7 horas, você vai encontrar 11 horas da manhã. Então, o horário em que elas estavam conversando era para Sabrina, né? Para a Júlia era às 18 horas da noite, para a Sabrina era às 11 horas da manhã. Então, nós já temos aqui a primeira parte da resposta à nossa questão. A segunda parte é a gente conseguir encontrar a diferença entre longitudes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a Terra gira 360 graus em 24 horas. Se você fizer 360 dividido por 24, você vai notar que a Terra gira 15 graus a cada hora. Então, se Júlia e Sabrina, entre elas, têm 7 horas de diferença solar local, essas 7 horas representam quantos graus? Bom, cada hora é 15 graus. Então, 7 vezes 15, 105 graus. Então, nós temos aqui a segunda parte da resposta. 105 graus de diferença de longitude entre Júlia e Sabrina. Então, resposta correta, gente, é a resposta D. 11 horas era o horário de Sabrina no momento que ela estava conversando com Júlia, e 105 graus a diferença de longitude entre elas duas. Uma questão bem interessante sobre astronomia de posição. Depois você copia essa tabela, porque é importante a astronomia de posição saber os horários em que a Lua nasce, dependendo da fase, o horário que ela se põe e, claro, o horário de culminação em que ela está passando ali pelo meridiano local. Tá bom? Vamos então para a nossa próxima pergunta. Questão de número 2, pessoal, ela é bem interessante, é uma questão fácil, até de raciocínio lógico, não dá nem para classificar aqui se é de mecânica celeste, se é de fotometria, se é de astronomia de posição. Então, essas questões já caíram algumas vezes na prova. Ela mostra uma imagem aqui com várias crateras, né, que estão até colocadas aqui com linhas amarelas, tá? E vai fazer algumas afirmações sobre essas crateras. Por exemplo, ó, ele fala aqui na afirmação 1, das 4 crateras em destaque, a Klein A foi a primeira a ser formada. Klein A é essa cratera aqui. Gente, essa afirmativa tá falsa, porque essa cratera Klein A, ela está dentro de uma cratera ainda maior, vocês devem estar vendo aqui, ó, que é Albaternius, né? Então, ela está dentro. Então, Albaternius foi a primeira cratera a ter sido formada. Se não tivesse sido assim, se Albaternius tivesse sido formada depois de Klein A, ela teria apagado Klein A. Na verdade, ela teria apagado todas essas outras aqui que estão interiores a ela. Então, a primeira a ter sido formada aqui é Albaternius. Então, essa afirmativa 1 é falsa. Eu até coloquei aqui, ó, a resposta para vocês darem uma olhada. A afirmação 1 é falsa, pois ela está dentro de uma cratera maior que se formou antes dela. Caso contrário, ela teria sido apagada quando Albaternius se formasse. Afirmativa 2, ó. Com certeza, Albaternius é a mais velha das 4 crateras? Verdadeiro. Então, falso a primeira, verdadeiro aqui a segunda, tá? 3. É certo que Albaternius B se formou ao mesmo tempo que a Klein. Albaternius B, ó, é uma craterazinha que está bem aqui. E Klein é Albaternius B, né? E Klein é essa outra cratera aqui. Observe que elas não se sobrepõem. Uma não está em cima da outra. Então, gente, não dá para definir. Não sabemos. Não tem como a gente saber quem se formou primeiro, quem se formou depois.
Até justifiquei aqui, ó, não pode ser comprovada essa afirmação, pois as duas crateras não se sobrepõem, portanto, a afirmação é falsa. E a afirmação 4, vamos ver o que diz lá. A Clen A se formou antes da Clen. Ó, Clen A está bem aqui e Clen está aqui. O que você acha? Ela se formou antes? A Clen A? A afirmativa é falsa. Clen A se sobrepõe a Clen e, portanto, deve ter se formado depois. Senão, ela também teria sido apagada. Então, a resposta correta dessa segunda questão aqui das crateras é a alternativa B. Somente a afirmação 2 está correta. Uma questãozinha simples e tranquila aqui da segunda prova P2 das seletivas internacionais. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão número 3 agora, dessa segunda prova das seletivas internacionais de astronomia P2 de 2024. Gente, essa questão é uma questão de astronomia de posição e muita gente teve dificuldades nessa questão. É uma questão realmente que eu considerei difícil, eu considerei um pouquinho mais complicado, tá? Que ele fala do seguinte, ele fala de um avião que partiu do aeroporto 1 e ele fala aqui das coordenadas geográficas. Ó, ele fala que o aeroporto 1 tem coordenadas longitudinal, né? 16 graus 51 minutos leste, latitude 41 graus 08 minutos norte. E aí ele voou até um aeroporto 2, tá? Ele chegou lá, o tempo de voo foi de 3 horas e 50 minutos. E nesse aeroporto 2, as coordenadas são longitude 8 graus e 39 minutos oeste e latitude 41 graus e 8 minutos norte. E ele quer saber, olha que interessante, ele quer saber quanto tempo depois do pôr do sol no aeroporto 2 o avião chegou, tá, gente? Quanto tempo depois? Ele demorou um tempo, o tempo de voo foi 3 horas e 50 minutos, mas quanto tempo depois que o avião, que passou depois do pôr do sol no aeroporto 2, né? Quanto tempo demorou? É isso que a gente quer saber. Então vamos entender um pouco o problema. Eu vou até ficar um pouquinho menor para não atrapalhar aqui a visão de vocês. Olha só que interessante, ó. O avião decolou do pôr do sol, né, no aeroporto 1. O aeroporto 1 tá bem aqui, gente, ó. Eu botei aqui para vocês visualizarem melhor. E o aeroporto 2 tá no oeste, então ultrapassando ali a linha de Greenwich, né? Então aqui no aeroporto, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui, ó. Pronto. Vou fazer a setinha aqui para vocês verem. OK. Então vamos lá. Primeiro passo é entender que o aeroporto 1 está a leste, o aeroporto 2 está a oeste. Então, existe aí uma diferença de longitude. A gente precisa calcular essa diferença de longitude. A longitude, a latitude são iguais, tá? Você notou aqui no enunciado do problema, ó, as latitudes são exatamente iguais. 41 graus 08 minutos norte e 41 graus 08 minutos norte. Então, latitudes está ok. A gente vai calcular aqui a diferença de longitudes. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a entender quanto tempo levou depois que o pôr do sol aconteceu no aeroporto 1, quanto tempo depois ele se pôs no aeroporto 2, que está um pouco mais a oeste, tá bom? Então vamos lá. A longitude no aeroporto 1 é de 16 graus e 51 minutos. Aí a gente vai converter isso para graus. Tudo para graus. Esses 51 minutos a gente tem que converter para graus. Lembrando que um grau tem 60 minutos, então basta dividir por 60, vai dar 0,85. Então, a coordenada longitudinal aqui no aeroporto 1 é 16 graus e 85, 16,85 graus leste. E no aeroporto 2, a mesma coisa. Transforma esse 39 minutos em graus. Divide por 60, vai dar 0,65. Então, a longitude no aeroporto 2 é 8,65 graus oeste. Agora, a gente já consegue fazer a diferença de longitudes, né? Subtrai 16,85 graus com... Subtrai não. Na verdade, você soma, tá, gente? Por que você soma? Porque está do outro lado da linha de Greenwich. Então, você vai ter que a diferença longitudinal é a soma aqui dessas duas longitudes, não é a subtração. Então, esse é um detalhe importante.
somando vai dar 25,5 graus. Então, essa é a longitude, né, a diferença longitudinal entre esses dois aeroportos. Agora, vamos converter essa diferença longitudinal em tempo. Nós sabemos que a Terra gira 15 graus por hora. Lembra? A questão 1 até falou sobre isso, né? A Terra gira 15 graus por hora. Então, a cada 1 grau, nós temos aí 4 minutos. Então, a cada 4 minutos, a Terra vai girar 1 grau. Fazendo uma regra de 3, ou simplesmente multiplicando, 25,5 graus, que é a diferença de longitude entre o aeroporto 1 e o aeroporto 2, vezes 4 minutos, que é cada grau, nós vamos ter 1 hora e 42 minutos. Ou seja, o avião decolou no pôr do sol no aeroporto 1. 1 hora e 42 minutos, ele vai se pôr no aeroporto 2. Aí você vai fazer o seguinte, ó. 1 hora e 42 minutos, até coloquei aqui, ó, após o pôr do sol no aeroporto 1, o sol vai se pôr lá no aeroporto 2. Interpretando aí o que foi dito, né? Visto que o avião chegou no aeroporto 2, depois de um tempo de voo de 3 horas e 50 minutos, a partir do pôr do sol lá do aeroporto 1, quando o avião pousou no aeroporto 2, o sol já havia se posto após um determinado tempo. Quanto tempo depois que o sol já havia se posto? Aí você faz 3 horas e 50 minutos menos 1 hora e 42 minutos, que foi o tempo lá que levou para o sol se pôr no aeroporto 2, depois que o avião decolou do aeroporto 1. Então, ou seja, o sol já havia se posto fazia 2 horas e 8 minutos, que é a nossa alternativa correta. Então, a alternativa correta é a alternativa C, né? 2 horas e 8 minutos depois que o avião pousou no aeroporto 2, o sol já havia se posto, fazia 2 horas e 8 minutos. Tranquilo? Essa é a resposta aí da nossa questão 3, uma questãozinha que eu achei bem complicada, bem difícil, muitos detalhes aí de astronomia de posição, coordenadas geográficas. Vamos para a próxima questão, vamos lá. Questão de número 4. Essa questão, gente, é uma questão de mecânica celeste, mais especificamente sobre a terceira lei de Kepler. É uma questão bem fácil. Ela fala de 600 satélites que estão em órbitas geoestacionárias. Para quem não sabe, geoestacionária é aquela órbita em que o satélite ele vai acompanhando a Terra, o movimento de rotação da Terra. Então, ele está sempre acima da cabeça do mesmo observador. Então, ele tem o mesmo período de rotação da Terra, 24 horas. Então, ele fala desses 600 satélites que estão em órbitas geoestacionárias. E ele pede para o aluno marcar a opção que traz a distância média aproximada entre um satélite geoestacionário e o outro, que está logo ali ao seu lado, em primeira aproximação, que eles estejam, e considerando que eles estejam uniformemente distribuídos em órbita, tá? Então, ele dá a massa da Terra, ele dá a constante de gravitação universal e ainda dá uma dica, olha só, calcule o semi-eixo maior da órbita geoestacionária através da lei de Kepler generalizada. Então, vamos fazer o que ele está falando, né? Vamos usar a dica que ele deu, ó. Primeiro passo, calcular o raio da órbita geoestacionária, que é o semi-eixo maior, usando a lei de Kepler generalizada, quadrado do período sobre o cubo do semi-eixo maior, certo? Que também vai ser o raio ali do movimento desse satélite, e igual a 4π ao quadrado, constante gravitacional, massa da Terra. Isolando aqui o semi-eixo maior, nós temos isso, ó. Lembre-se, você vai ter que utilizar aqui sua calculadora científica, tá? Porque agora a gente vai ter que substituir estes valores. Substituindo os valores da constante, da massa da Terra e também do período, levando em conta que esse período é de 23 horas e 56 minutos, o equivalente a 86.160 segundos. Então, você tem que colocar o valor do período aqui em segundos, beleza? Substitui todos os valores e utiliza bem direitinho sua calculadora científica. Você vai encontrar aqui o semi-eixo maior, que é o raio desse satélite até o centro da Terra, de 4,22 vezes 10 elevado a 7 metros, ok? Esse é o raio.
De posse do raio, veja bem, nós temos aqui a geometria do problema. O centro da Terra bem aqui, o nosso R, que é o raio que nós acabamos de calcular, né, até o planeta. Se a gente considerar que o ângulo entre um satélite e outro é bem pequeno, esse ângulo alfa, ou seja, 360 dividido por 600, né? São 600 satélites. Isso dá um ângulo de 0,6 graus. É um ângulo pequeno, o que pode nos ajudar aí a entender o seguinte: nós podemos calcular esse arco, né, que é essa distância aqui entre um satélite e outro, através dessa fórmula direta, que é o arco como sendo o raio vezes o ângulo. Basicamente é só isso, gente. O arco, essa distância entre um satélite e outro, como o ângulo alfa é bem pequeno, ele é aproximadamente igual a uma reta, então podemos calcular como sendo o raio vezes o ângulo alfa. Então vai ficar 4,22 vezes 10 elevado a 7, que é o raio que nós calculamos através da terceira lei de Kepler generalizada, e esse ângulo alfa em radianos é 2π dividido por 600. Quando a gente faz aqui essas continhas com sua calculadora científica, você vai encontrar aproximadamente 4,42 vezes 10 elevado a 5, ou seja, 442 quilômetros aproximadamente. E, portanto, você vai ter resposta correta, alternativa C, aproximadamente 442 quilômetros. Beleza? Questãozinha tranquila aí sobre a terceira lei de Kepler generalizada. Vamos para a próxima. Bem, esta questão de número 5 aqui da prova, ela é basicamente uma questão de matemática básica, aquelas que a gente tem que usar apenas uma regra de 3 para resolver a questão. Então, não é nem, a gente tem nem como classificar como sendo mecânica celeste, que está mais próximo aí à fotometria, já que fala sobre a massa do Sol, né? Então, basicamente isso. Pode ser fotometria, pode ser mecânica celeste, enfim. Aqui ele fala, pessoal, sobre a perda de massa do Sol durante um ano devido aos ventos solares. Então, ele fala que o Sol perde equivalente a 2 vezes 10 elevado a menos 14 massas solares por ano, considerando que a massa do Sol é 3,3 vezes 10 elevado a 5 vezes a massa da Terra. O que ele quer que a gente faça é o seguinte, que a gente assine a opção que traz aproximadamente, olha, de quanto em quanto tempo o Sol perde o equivalente a uma massa da Terra. Então, de quanto em quanto tempo o Sol perde equivalente aí a uma massa terrestre com esses ventos solares? Então, vamos entender primeiro, vamos calcular primeiro, olha só. A massa do Sol perdida em um ano com esses ventos solares, tá? Isso em termos da massa da Terra. Então, a gente viu lá que a massa do Sol em um ano é 2 vezes 10 elevado a menos 14 massa solar por ano. Isso daqui é igual a... Lembrando, né? Que a massa do Sol é 3,3 vezes 10 elevado a 5 vezes a massa da Terra. Então, ó, substituindo aqui no lugar da massa do Sol o que ele falou na questão, que é 3,3 vezes 10 elevado a 5 massas da Terra, a gente vai encontrar que em um ano o Sol vai perder ali 6,6 vezes 10 elevado a menos 9 massas da Terra por ano. Tá certo? Isso aqui em um ano. Então, agora vem a regra de 3, ó. Se em um ano o Sol perde isso, o tempo necessário para perder uma vez a massa da Terra vai ser quanto? Está aqui a regra de 3, ó. Se em um ano ele perde 6,6 vezes 10 a menos 9, para perder uma vez a massa da Terra vai ser x. Isolando que o x, você vai ter 1 sobre 6,6 vezes 10 a menos 9, você vai encontrar que vai ser aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8 anos, ou 150 milhões de anos. A cada 150 milhões de anos, o Sol perde o equivalente a uma massa da Terra a cada vez, né? Poxa vida, 150, a cada 150 milhões de anos o Sol vai perder o equivalente a uma vez a massa da Terra, isso que eu queria dizer. Então, a alternativa correta aqui
Alternativa B, 150 milhões de anos. Tranquilo? Obrigado, deixa o teu like aí, vamos seguir para a nossa próxima questão, vamos lá. Questão de número 6 é uma questão de fotometria que fala sobre magnitude, que é um assunto muito cobrado, sempre muito cobrado nas seletivas internacionais, na P2, na P3, enfim. Aqui nessa questão, ele já dá a fórmula da magnitude aparente, tá? Ele coloca aqui, dá o valor da magnitude da estrela 1 em comparação com a magnitude da estrela 2 e pede para você marcar a opção que mostra qual é a relação de brilho entre essas duas estrelas. Ou seja, você vai ter que encontrar uma relação entre o fluxo 2, que é o brilho da estrela 2, e o fluxo 1, que é o brilho da estrela 1. Então, é só você substituir os valores da magnitude aqui na fórmula e conseguir encontrar essa relação dos fluxos entre essas duas estrelas. É bem simples, na verdade, ó. O fluxo, a magnitude da estrela 2 mais 2, magnitude da estrela 1 mais 1. Beleza, aqui vai dar 1. Você vai pegar o menos 2,5 que está multiplicando o logaritmo e vai passar para cá dividindo. Vai ficar 1 dividido por menos 2,5, que dá menos 0,4. Agora você aplica a propriedade dos logaritmos. Então, quando você aplica a propriedade dos logaritmos, vai ficar base 10 elevado à potência, o expoente, né, de menos 0,4. Do outro lado, também a base 10 elevado a logaritmo do fluxo 2 sobre o fluxo 1. Ao aplicar essa propriedade, você vai poder dizer que esta potência, 10 elevado ao expoente menos 0,4, é igual ao que está dentro do logaritmo do outro lado, que é o fluxo 2 sobre o fluxo 1. Beleza? Agora, isole o fluxo 1, pegue o fluxo 1, passe para lá multiplicando, o 10 elevado a menos 0,4 passe para cá dividindo, depois esse 10 elevado a menos 0,4 passe para o numerador, mudando o sinal do expoente, vai ficar 10 elevado a 0,4. Então, o fluxo da estrela 1 é igual a 10 elevado a 0,4 vezes o fluxo da estrela 2. Use sua calculadora científica, 10 elevado a 0,4 é 2,5. Então, o fluxo da estrela 1, o brilho da estrela 1, é 2,5 vezes maior que o brilho da estrela 2. Alternativa correta, alternativa C, 2,5 vezes mais brilhante a estrela 1 em comparação com a estrela 2. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão de número 7, uma questão de astronomia de posição, que traz um gráfico que fala da altura versus o azimuth. A altura está aqui no eixo vertical, azimuth está aqui no eixo horizontal. Ao longo de um ano, para uma determinada cidade que tem latitude φ e longitude lambda. Ele fala um pouquinho sobre o azimuth, que é aquele ângulo que é medido no sentido horário, norte, leste, sul, oeste, tá certo? E ele fala, por exemplo, que essa linha vermelha interna representa o solstício de inverno nessa cidade. Essa linha de azul escuro aqui, que eu estou sublinhando, externa, representa o solstício de verão. E ele não fala diretamente no enunciado, mas lá nas alternativas, essa linha azul clara entre os dois representa os equinócios, tá bom? Então, vamos ver aqui, ele vai fazer 5 afirmativas e nós vamos ter que marcar verdadeiro ou falso e depois marcar a que tem a sequência correta. A primeira afirmativa é sobre a latitude da cidade, se é 25 graus norte e se a longitude é indeterminada. Gente, é verdade, a longitude é indeterminada, a gente não consegue, pelo gráfico aí, determinar a longitude dessa cidade. Mas a latitude não é 25 graus norte. Por quê? Vamos lá. A longitude da cidade é indeterminada, mas vemos no gráfico que no dia do equinócio, o Sol faz a sua passagem meridiana, ou seja, atinge o seu ponto mais alto, ao norte do zênite. Vamos ver aqui no gráfico, ó. O Sol aqui, lembra, essa linha azul clara é os equinócios. No dia do equinócio, o Sol atinge o seu ponto mais alto, passando aqui pelo meridiano da cidade, a 0 graus de azimuth, ou seja, ao norte. Portanto, o polo elevado é o polo sul.
E como a altura é de 65 graus, observe nesse ponto aqui, a altura do Sol está entre 60 e 70, ou seja, 65 graus. Então, a latitude vai ser a distância zenital, 90 graus, menos a altura, ou seja, 90 menos 65, que dá 25 graus sul. Então, a primeira afirmativa é falsa, porque diz lá que é 25 graus norte, e na verdade é 25 graus sul. Beleza? Vamos para a segunda afirmativa. Nos dias dos equinócios, às 9 horas e às 15 horas, a distância zenital vale 50 graus? Vamos ver. Aqui no gráfico, observe que às 9 horas, que é essa linha preta aqui, ó, bem aqui na linha azul, você vai observar que vale 40 graus a altura do Sol. E aqui às 15 horas, né, no equinócio, também vale 40 graus. Então, nós temos aí às 9 horas e às 15 horas uma altura do Sol de 40 graus. É só calcular a distância zenital. De novo, 90 graus menos 40 graus vai dar 50 graus. Então, alternativa 2, verdadeira. Alternativa 3, aliás, afirmativa 3, não alternativa, tá? Afirmativa 3. Ele fala no dia do solstício de verão, o azimuth do Sol varia de 90 até 270 graus em apenas 3 horas. Vamos ver. Solstício de verão, essa linha azul escuro externa. Nós sabemos que o Sol nasce no leste e, portanto, você vai observar que no momento aqui, ó, do solstício de verão, o Sol está nascendo ao leste. Então, nesse ponto aqui, que está entre 10 horas e 11 horas. Então, 10h30, 10h30. E ele se põe ao oeste, que também vai estar aqui, ó, entre 14 e 13. Então, 1 hora e 30 minutos da tarde. Então, de 10h30 até 13h30, você vai ter exatamente 3 horas. Então, verdadeira a terceira afirmativa. A gente vê no gráfico que no dia de solstício de verão, o Sol atinge o azimuth de 90 graus às 10h30 e às 13h30, e ele está lá no azimuth 270. Eu nem mostrei para vocês o azimuth, né? Mas está aqui, ó, ao leste, ó, você vai observar 10h30, o azimuth aqui 90 graus, varia de 90 graus o azimuth, e quando ele se põe ao oeste, aqui às 13h30, o azimuth é 270 graus, ó. Então, o azimuth dele varia de 90 a 270 graus em 3 horas, tá bom? E vamos para a quarta afirmativa. No início do inverno, a duração da noite excede em cerca de 3 horas a do início do verão. Vamos ver. Aqui, observando aqui, ó, a gente vai ver no gráfico que no solstício de inverno, o Sol nasce às 6 horas e 45 minutos e se põe às 17 horas e 15 minutos. Vamos ver, ou seja, 10 horas e 30 minutos de dia claro, né? Vamos ver aqui, isso no inverno, tá? Se você observar aqui no inverno, você vai ver que o Sol está nascendo bem aqui nesse ponto, aproximadamente às 6h45. E está se pondo aqui nesse ponto, aproximadamente às 17h15. Bem aqui, ó, cadê? Bem aqui, mais ou menos, isso, bem aqui, ó, 17h15, mais ou menos. Então, 10 horas e 30 minutos. E aí, no solstício de verão, o Sol vai nascer às 5h15 e vai se pôr às 18h45, ou seja, 13 horas e 30 minutos de dia claro, ó. No solstício de verão, ele nasce bem aqui, aproximadamente 5 horas e 15 minutos, se põe bem aqui, aproximadamente 18 horas e 45 minutos, então, 13 horas e 30. Portanto, você vai ter uma noite 3 horas mais longa, né? 13h30 para 10h30, 3 horas mais longa do que no inverno, ok? Mais longa no inverno, na verdade, do que no verão. Então, a afirmativa lá,
A quarta afirmativa é verdadeira. No início do inverno, a duração da noite excede 3 horas do que no início do verão. E a quinta afirmativa, nos dias dos equinócios, o azimuth do Sol varia de 90 graus a 270 graus em 12 horas, também é verdadeiro. Se você notar aqui, ó, nos equinócios, que é a linha azul claro, 90 graus a 270 graus, conte aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, você vai ter exatamente 12 horas. 12 horas, tá bom? Então, é verdadeira também, ó. Coloquei aqui, ó. Vemos no gráfico que nos dias do equinócio, o Sol nasce ao leste, azimuth de 90 graus às 6 horas da manhã, se põe ao oeste, azimuth 270 graus às 18 horas, né, da noite, portanto, 12 horas depois. Então, duração aí de 12 horas são os dias. Então, sequência correta, só a primeira afirmativa era falsa e as outras verdadeiras. Então, aqui nós temos a alternativa A como sendo a verdadeira. Então, é bem verdade que é uma questão bem... que você precisa realmente ter ali um cuidado maior, uma questão um pouquinho mais difícil, analisar todos os detalhes desse gráfico. Aliás, essa questão caiu na prova também P1 de 2025. Estou gravando esse vídeo aqui depois, né? Então caiu também 2025. Eu vou deixar até o link ali em cima. Mas vamos então para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão de número 8. Uma questão aqui que eu classifico como mecânica celeste, mas ela está muito ligada às distâncias mesmo, tá? Segundo luz, dia-luz, hora-luz, unidade astronômica, tá? Ela fala da Voyage 1, que atualmente está a 165 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a 22,8 horas-luz de distância. Ele fala que a velocidade dessa sonda Voyage 1 é de 3,6 unidades astronômicas por ano. E ele quer que você marque a opção que traz quanto tempo aproximadamente irá demorar para a Voyage 1 atingir a marca de 1 dia-luz de distância do Sol. Então, quanto tempo vai demorar para ela estar aí a 1 dia-luz de distância do Sol? O que é que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa saber quantos segundos tem um dia para conseguir calcular quanto equivale aí o dia-luz, né? Então, vamos lá, ó. Quantos segundos tem um dia? Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Multiplicando tudo isso, nós sabemos que em um dia tem 86.400 segundos. Ok, a luz do Sol demora 22,8 horas para atingir a sonda, a Voyage 1. Quanto que isso equivale em segundos também? Vamos lá. 22,8 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, isso equivale a 82.080 segundos. Então, agora a gente vai fazer uma simples regra de 3. Veja bem, ó, se 165 unidades astronômicas equivale a 82.080 segundos-luz, então... um dia-luz, 86.400 segundos, né? Equivale a X unidades astronômicas. Então, vamos lá, fazendo a regrinha de 3, você vai encontrar que você vai ter aí 173,7 unidade astronômica. Então, isso é o equivalente a um dia-luz. Então, a gente determinou aqui que um dia-luz equivale em unidades astronômicas a 173,7. Agora sim, a gente consegue determinar quanto tempo vai levar para essa sonda estar a um dia-luz de distância. Por quê? Vamos lá. Um dia-luz é 173,7. A sonda está a 165 unidades astronômicas. Então, nós vamos ter aqui a distância, que vai ser 173,7,
né? Qual é a distância que falta para ela atingir um dia-luz? Bom, dia-luz é 173,7, ela está a 165. Subtraindo, você vai ter a distância que falta para ela atingir esse dia-luz. E a velocidade dela é de 3,6 unidades astronômicas por ano. Fazendo a continha, vai ficar, ó, distância 8,7 unidades astronômicas, é o que está faltando para ela atingir um dia-luz, dividido pela velocidade de 3,6 unidades astronômicas por ano. Fazendo a continha na sua calculadora científica, você vai encontrar que vai levar um tempo para ela atingir aí um dia-luz de 2,4 anos. Então, daqui a 2,4 anos, ela vai estar a um dia-luz de distância. A alternativa correta é a alternativa A. Vai faltar um tempo, está faltando aí 2,4 anos para ela conseguir atingir a distância de um dia-luz. Beleza? Questãozinha tranquila, espero que vocês tenham entendido. Deixa teu like, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 9. Gente, essa questão também de astronomia de posição, ela causou uma confusão aí para muitos alunos. Mas é uma questão fácil. Ela mostra aqui uma imagem onde você tem o Sol aqui, ó, acima do horizonte, tá aqui o horizonte. E você tem a eclíptica, que é essa linha vermelha. Eu não sei se você sabe, mas a eclíptica é o caminho que o Sol faz ao longo do ano. E também tem o equador celeste, que é essa linha aqui de amarelo, que é a projeção do equador da Terra na esfera celeste, tá bom? Aí você tem o ponto cardeal oeste aqui marcado na imagem. Ele quer saber qual o caminho, 2, 3, 4 ou 5, na imagem apresentada, que o Sol vai seguir, né, até se pôr no horizonte. Tem muita gente que diz, mas a eclíptica não é o caminho que o Sol faz ao longo do ano, então ele vai seguir aqui a linha 4. Então a alternativa é a alternativa D, só que está errado, gente, porque a eclíptica é o caminho que o Sol faz ao longo do ano. Nós estamos falando de um dia. Então, durante o dia, o Sol ele segue o caminho quase paralelo ao equador celeste. Então, durante o dia aqui, em um dia, é mais provável que você veja o Sol se movimentando ao longo da linha 2. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. É isso que causou uma confusãozinha na maior parte dos alunos, mas eu coloquei aqui a explicação. Ó, o Sol está sempre sobre a eclíptica, mas seu caminho diário aparente pelo céu é quase paralelo ao equador celeste. Portanto, o caminho número 2 é a resposta correta, ó, que é o caminho praticamente, ó, paralelo ao equador celeste, tá bom? Então, a alternativa correta, alternativa B, caminho número 2. Vamos para a próxima. Questão de número 10. Outra questão de astronomia de posição. Já dá para vocês entenderem que a astronomia de posição, gente, é um assunto muito cobrado. Geralmente, para você determinar a latitude ou a longitude. Essa questão é para você determinar a latitude de um determinado local onde está um observador, que ele observa que durante o período lá, a altura máxima que o Sol atinge é 50 graus e a altura mínima é de 20 graus. Então, a partir desses dados da altura, 50 graus, altura máxima, e 20 graus, altura mínima, qual é a latitude desse local? Vamos entender aqui o nosso exercício. Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é essas alturas máximas e mínimas estarem do mesmo lado do zênite. Por exemplo, aqui do lado direito do zênite. Então, você tem aqui a primeira linha em preto como sendo a altura mínima, 20 graus. A segunda linha de preto, a altura máxima, 50 graus. A latitude vai ser o ângulo aqui do polo celeste elevado. Este ângulo φ aqui é a latitude, que é quem? 20 graus mais x. 20 graus aqui, ó, mais x.
pela geometria do problema, você nota que 20 mais 2x é igual a 50 graus. Então, você determina que x é igual a 15 graus. Substituindo aqui, você vai ter a latitude como sendo 20 mais 15, como sendo 35 graus norte ou sul. Não dá para a gente ter certeza, tá bom? Outra possibilidade é as alturas mínimas e máximas estarem em ambos os lados do zênite. Então, eu tenho o zênite aqui, a altura mínima está aqui, ó, 20 graus, a altura máxima estaria aqui, ao lado esquerdo do zênite, 50 graus. Se isso acontecer, qual seria a latitude nesse caso? Seria do polo celeste, que está bem no meio aqui. Então, 20, aliás, x aqui, ó, e x aqui, tá certo? Você teria que a latitude seria 20 mais x, do mesmo jeito, e aí você determina o x. Vamos lá. Você vê pela figura que 50 graus mais 2x vai dar 180 graus, ok? 50 graus mais 2x mais 20, ó, tudo isso daqui, ó, 50 mais 2x mais 20 dá 180 graus. Então, você determinando o x vai dar 55 graus. Substituindo aqui, 20 mais 55 dá 75 graus norte ou sul. Ou seja, a alternativa correta, alternativa é, pode ser 35 graus norte ou sul, mais ou menos, mais é norte, menos é sul, tá? Aliás, mais é norte, tá certo, e o menos é o sul. Se eles estiverem do mesmo lado do zênite, ou mais ou menos 75 graus norte ou sul, se eles estiverem em lados assim, um do lado, outro do outro do zênite. Então, a alternativa correta, alternativa é. Vamos para a próxima, então? Vamos lá? Vamos lá. Gente, questão de número 11, questão de mecânica celeste, basicamente para a gente poder calcular aqui um certo ângulo. Deixa eu explicar para vocês. Aqui a questão fala de dois amigos, um amigo A, que era seguidor de Newton, e um amigo B, seguidor de Einstein, que debateram o que aconteceria com a Terra se o Sol desaparecesse de repente. E aí eles mostram aqui, ó, o que cada um chega à conclusão. Aí a questão fala que, para a gente considerar a órbita da Terra como sendo circular, a distância do Sol à Terra como sendo uma unidade astronômica, ou seja, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A diferença angular é o que ele quer pedir aqui para a gente, das direções previstas por eles. Então, a gente tem que considerar uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros, tá? Temos que considerar que o período de rotação da Terra é 365,25 dias e a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo. Então, vamos lá. Primeiro, de acordo com o observador A, o efeito da força é instantâneo. Então, se o Sol desaparecesse de repente, a Terra sentiria isso na mesma hora. Já o observador B, o efeito do desaparecimento do Sol só seria sentido com um atraso. E qual seria o tempo de atraso? Aí lembre-se, né, da velha fórmula da velocidade igual a espaço dividido pelo tempo. Então, o tempo seria a distância entre o Sol e a Terra, uma unidade astronômica, dividido pela velocidade da luz. Então, 150 milhões de quilômetros dividido por 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a Terra só sentiria após 500 segundos após o desaparecimento do Sol. Então, esse é o tempo, né, que levaria aí para a Terra sentir esse efeito. Agora, vamos calcular esse ângulo. O ângulo, nós vamos ter que calcular em segundos de arco. Veja que todas as alternativas aqui, ó, estão em segundos de arco, não estão em graus. Okay? Lembre que um grau é igual a 1 minuto de arco e 1 minuto de arco é igual a 1 segundo de arco. Então, vamos lá. 500 segundos vezes. Qual é o ângulo que a Terra percorre, que a Terra faz em 1 segundo? Então, a Terra ela faz um 360 graus, né? Uma volta completa é 360 graus ao redor do Sol em 365,25 dias. Agora, vamos pegar esse 365,25 dias e colocar em segundos. Então, lembre-se, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Multiplicando tudo isso daí,
vai dar, ó, tudo isso daqui, 24 vezes 60, né? Vai dar 86.400 segundos, tá aqui. Vai ficar 500 vezes 360, dividido por 365,25, vezes 86.400 segundos. Pegue sua calculadora científica, faça tudo bonitinho, você vai descobrir que 5,70 vezes 10 elevado a menos 3. Só que isso está em graus, tá? Isso daqui está em graus, porque a gente não colocou aqui o 360, né? Em segundos, então tá em graus. Beleza. Colocando para segundos de arco, basta você multiplicar por 3.600, já que 1 grau tem 3.600 segundos. Então, quando você multiplicar, você vai encontrar 20,52 segundos de arco. Então, esse seria o ângulo, né, a diferença angular descrita pelos dois observadores. Alternativa correta, alternativa C, 20,52 segundos de arco. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Deixa o teu like e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Questão de número 12 é mais uma questão, gente, de astronomia. Astronomia de posição. Cai muito nas seletivas internacionais, principalmente na P2, na P3, que são provas um pouco mais difíceis, e é um assunto que muitos alunos têm dificuldade. Nessa questão em especial, ele fala de uma cidade do hemisfério norte durante o solstício de inverno, ao meio-dia solar verdadeiro. E aí ele fala da sombra de um prédio aqui, ó, de 30 andares, e esse prédio ele está aqui fazendo uma sombra aqui de altura 24 metros nesse outro prédio. A separação entre esses prédios é de 30 metros também, eles estão postos aí numa superfície horizontal e plana, tá bom? E eles foram aqui, cadê? Ele dá aqui algumas informações, ele quer saber o quê? Ele quer saber a latitude dessa cidade, tá? As outras informações, os dados que ele dá, é o arco tangente de alguns ângulos, arco tangente de 0,1 graus, arco tangente de 0,2, falei graus, né? Mas desses valores, 0,2, arco tangente 0,3, enfim. Mas vamos já ver para que vai servir esses dados. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir a latitude dessa cidade é calcular a altura do Sol nesse momento aqui em que o prédio aqui está fazendo essa sombra de 24 metros no outro prédio. Então, é coordenadas horizontais, tá? Nós vamos ter, ó, que primeiro saber a altura do Sol nesse momento. E da geometria do problema, nós temos o seguinte, nós podemos observar um triângulo retângulo ABC. Veja que os catetos desse triângulo, o cateto aqui, ó, adjacente ao ângulo, que é a nossa altura do Sol, é de 30 metros. O cateto oposto ao ângulo, que é a altura do Sol, vai ser a altura do prédio de 30 metros menos a altura da sombra de 24 metros. Então, vai dar esse catetozinho aqui. Então, basta a gente utilizar a tangente desse ângulo H, que é a nossa altura, como sendo o cateto BC, né? Aliás, o cateto AB, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente BC. Então, ó, 30 menos 24, 6, dividido por 30, simplificando 1,5. Aliás, 1 sobre 5, né? Que é a mesma coisa que 0,2. Então, olha que interessante. A gente, para descobrir que ângulo é esse daqui, a altura do Sol nesse momento, a gente precisa do arco tangente de 0,2. Olhando lá nos dados da questão, o arco tangente de 0,2 é 11,3 graus. Então, o ângulo, a altura do Sol nesse momento é de 11,3 graus. Muito bem. Agora, além da altura, a gente tem que lembrar da declinação do Sol no dia do solstício de inverno. A declinação do Sol no solstício de inverno no hemisfério norte é menos 23,5 graus, tá? Beleza. Daí agora a gente monta aqui a geometria do problema. Veja, norte, sul, o zênite naquele momento ali
E nós temos aqui a altura do Sol de 11,3 graus, né? Nós temos aqui o polo celeste elevado, ok? Voltado aqui para o hemisfério norte. E nós temos o equador celeste aqui. Muito bem. Vamos lembrar das coordenadas horizontais. Nós temos que a latitude, ela vai ser igual à altura do polo celeste elevado. Então, nós precisamos descobrir que ângulo é esse daqui. A latitude do local, dessa cidade, vai ser o ângulo aqui, a altura do polo celeste elevado. Vamos usar aqui a relação de que esses ângulos tudinho aqui é de 180 graus, tá bom? Então, vamos lá comigo, ó. A latitude mais 90 graus, que é esse ângulo entre o polo celeste elevado e o equador celeste, mais esse ângulo aqui, que é a declinação do Sol, né? Do Sol até o equador celeste é a declinação do Sol, que é menos 23,5, mais 11,3. Tudo isso daqui, ó, tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Então, ó, substituindo aqui a declinação do Sol como sendo menos 23,5 graus, fazendo bem direitinho aqui, nós vamos encontrar 55,2 graus norte. Então, a latitude dessa cidade, 55,2 graus norte, é a alternativa C. Então, uma questãozinha bem interessante aqui sobre astronomia de posição. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Deixa o likeão aí e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 13, uma questão lindíssima que traz uma habilidade muito cobrada nas seletivas internacionais de astronomia, no Enem, em vários vestibulares, que é, gente, a habilidade de você ler e interpretar gráficos. A questão, ela traz para a gente um gráfico que fala da produção de titânio 44 em uma remanescente de supernova. Para quem não sabe o que é uma supernova, é uma explosão que estrelas supermassivas têm, e depois dessa explosão, o que remanece, é geralmente uma anã branca, ou então estrela de nêutrons, enfim. Você tem ali uma coisa que remanece, e ali a produção de titânio 44. Então, esse gráfico aqui traz as produções de titânio 44. Ó, essas curvas aqui, essas três curvas aqui, é a produção de titânio 44. Aqui produz menos, 5 vezes 10 a menos 5. Aqui, essa segunda curva do meio já produz um pouco mais, 2 vezes 10 a menos 4. E essa curva de cima produz ainda mais, 4 vezes 10 a menos 3. Ou seja, de baixo para cima vai aumentando a produção de titânio. Essas retas tracejadas inclinadas é a velocidade de expansão dessa remanescente de supernova. Então, essa primeira aqui tem uma velocidade de 2.000 km por segundo. Essa segunda aqui, ó, de 4.000. E essa outra aqui, uma velocidade de 5.000. E essa outra aqui, uma velocidade de 10.000 km por segundo. O gráfico também traz a distância até nós em parsecs. Então, esse eixo horizontal é a distância até nós em parsecs. E esse eixo vertical é a idade dessa remanescente em anos. Então, vamos lá. Ele vai fazer algumas afirmativas e a gente vai ter que marcar verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa fala o seguinte, preste bem atenção. Se a velocidade média de expansão de uma remanescente de supernova é de 5.000 km por segundo e a produção foi de 5 vezes 10 a menos 5, então esta remanescente de supernova deve estar a 250 parsecs de nós e a explosão deve ter ocorrido há cerca de 800 anos? Falso. Quer ver? Presta bastante atenção aqui no gráfico. Ó, eu marquei para vocês. Observe. Se a velocidade é de 5.000 km por segundo, é essa terceira reta tracejada aqui, e a produção é de 5 vezes 10 a menos 5, é essa curva de baixo aqui de produção. Então, esse ponto onde a curva de produção intersecta a velocidade é exatamente o ponto que vai nos dar a distância até nós, 200 parsecs e não 250, como ele mencionou, e quanto tempo demorou aí, né, dessa explosão? 700 anos, ó. Aqui tem 500. O segundo tracinho aqui é 700 anos e não 800, como ele mencionou.
Então, a afirmativa 1 está falsa. Afirmativa 2, presta atenção, é só interpretação e leitura de gráfico. Ó, afirmativa 2, para uma mesma velocidade média de expansão, quanto maior for a produção de titânio 44, mais velho é o remanescente de supernova? Verdadeiro. Quer ver? Olha o gráfico aqui comigo, ó. Vamos se concentrar na mesma velocidade de expansão, a velocidade de 5.000 quilômetros por segundo. Observa aqui os pontos de intersecção para cada curva de produção de titânio, ó. Quanto maior a produção, lembra que a produção cresce para cima. Então, quanto maior a curva de produção, os pontos de intersecção crescem também no sentido de aumentar a idade. Olha, o ponto aqui com menor produção estava a uma idade de 700 anos. O segundo ponto já estava a uma idade de 800 e o terceiro ponto, uma idade ali de aproximadamente 1.000 anos. Então, verdadeira a segunda afirmativa, ok? Terceira afirmativa, vamos lá. Para a mesma velocidade média de expansão, mais uma vez vamos se concentrar na mesma reta, quanto maior foi a produção de titânio, mais afastado estará a remanescente de supernova? Também é verdadeiro. Ó, se concentre mais uma vez na mesma reta de velocidade, 5.000 km por segundo. Quanto maior a produção de titânio, mais esses pontos de intersecção vão aumentando no sentido de distância. Para uma menor produção, a distância é de 200 parsecs de nós. Para uma produção um pouquinho maior, a distância aumenta. E para maior ainda, vai aumentando. Ó, tá vendo? Então, realmente vai aumentando aí, vai crescendo a distância até nós. Então, verdadeira a terceira opção. Quarta opção não, né? Verdadeira a terceira afirmativa. Agora, quarta afirmativa. Preste atenção, ó. Para a mesma, agora a gente vai se concentrar na mesma produção de titânio. Quanto maior a velocidade de expansão, mais próximo de nós está a remanescente de supernova. Então, vamos aqui, eu marquei para vocês visualizarem junto comigo. Olha que legal. Vamos se concentrar na produção, na maior produção, que é essa curva aqui, ó. Na mesma produção de titânio 44. Quanto maior as velocidades, o que é que acontece com esses pontos de intersecção? Eles vão ficando o quê? Vão crescendo a sua distância. Não é verdade, ó? Para uma velocidade menor de 2.000 km por segundo, você tinha uma distância menor do que 200 parsecs de nós. Para uma velocidade maior de 4.000 km por segundo, você já tem uma distância maior do que 200 parsecs. Para uma velocidade de 10.000 km por segundo, você já tem aí uma distância bem maior de nós. Então, ó, tá bem explicadinho aqui, depois você pode ler com calma. Conforme os pontos de intersecção das curvas se deslocam, aliás, conforme a velocidade média fica mais alta, os pontos de intersecção das curvas se deslocam no sentido do crescimento da distância. Então, falso, né? Crescimento da distância. A distância vai aumentando e não diminuindo, como ele falou aqui na quarta afirmativa. Ó. Mais próximo de nós? Não. Mais distante de nós. Então, aqui seria falso. E a quinta e última afirmativa também é falsa. Para uma mesma produção de titânio, quanto maior a velocidade de expansão, mais velho é o remanescente de supernova? Não. Quer ver? Veja bem direitinho aqui no gráfico. Ó. Observe que quanto maior é a velocidade de expansão, mais esses pontos de intersecção vão baixando, vão diminuindo aqui o ano, né? Diminuindo mesmo, no sentido de crescer a idade? Não, de diminuir a idade. Então tá aqui bem explicadinho, ó. Falsa, pois conforme a velocidade média fica mais alta, os pontos de intersecção das curvas se deslocam no sentido do crescimento da idade? Não. Na verdade, não é do crescimento da idade, é da diminuição da idade. Eu escrevi aqui errado, não é crescimento, não. Se desloca no sentido de diminuir a idade. Então, essa quinta afirmativa está falsa. Essa quinta afirmativa está falsa. Tranquilo?
Então, a sequência correta era falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não tinha afirmativa correta nessa questão. Por isso que essa questão foi anulada. A gente resolveu, mas foi uma questão anulada por não ter afirmativa, não ter a sequência correta, tá? Mas uma questão muito boa que com certeza vale a pena você estudar direitinho esse gráfico para entender, até mesmo aprender a interpretar gráficos, ok? Deixa o likezão aí e vamos seguir para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 14. Outra questão aqui vem trazendo uma carta celeste e vai envolver também bastante astronomia de posição. Veja, gente, que na P2 e P3 cai muita astronomia de posição. É um conteúdo que não é comum, não é familiar para muitos alunos, né? Você tem que estudar mesmo por fora, por isso que vai se tornando cada vez mais difícil. Mas vamos ver que legal aqui, ó. Aqui vem trazendo uma carta celeste que mostra a trajetória do cometa Leonard durante a partir do dia 30 de novembro de 2021 até 10 de dezembro, né, desse mesmo ano. Então, praticamente aí 10 dias aí mostrando a trajetória do cometa Leonard, passando aqui pela constelação do Cães de Caça, constelação do Boiadeiro, Cabeça de Serpente, né? Então, bem interessante aqui. Agora, vamos ver, ele vai fazer algumas afirmativas, né? Algumas afirmações sobre essa carta celeste, sobre a trajetória desse cometa, e a gente vai ter que marcar verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa: de 30 de novembro a 10 de dezembro, o cometa se deslocou para o oeste na esfera celeste. Professor, como é que a gente vai saber? Gente, até coloquei aqui uma justificativa para vocês verem, ó. Vamos lá, a primeira afirmativa é falsa, pois a ascensão reta varia de 0 horas a 24 horas e ela aumenta no sentido para leste. Professor, e como é que a gente vai saber se a ascensão reta está aumentando ou diminuindo? Aqui na carta celeste, olha que interessante, ó. Vem trazendo aqui os horários, né, da ascensão reta. Note que a ascensão reta aqui está aumentando no mesmo sentido em que o cometa está se deslocando. Então, o cometa está se deslocando para o leste. Então, ele está se deslocando de oeste para leste e não para... Ele não está se deslocando para o oeste, ele está se deslocando para o leste. Então, a afirmativa 1 é falsa. Então, a gente pode entender que aqui é o leste, aqui é o oeste, aqui é norte e aqui é sul. Beleza? Primeira afirmativa falsa. Vamos para a segunda afirmativa, ó. Entre 3 e 4 de dezembro, o cometa passou atrás. Se concentre aqui, ó, atrás de M3. Gente, vamos lá. Entre 3 e 4, você tem M3. M3, Messier 3, é um objeto celeste de fora do nosso sistema solar. E aqui, nessa carta celeste, está mostrando esse cometa, ele até mencionou aqui no enunciado, ó, que ele estava passando a 5 unidades astronômicas do Sol. Tá certo? Então, ele estava passando dentro do nosso sistema solar. Então, ele não passou atrás de M3, ele passou na frente, né? Tomando a gente como referencial, ele passou ali o cometa e atrás do cometa estava M3. Então, o cometa passou para nós na frente de M3 e não atrás. Então, falso essa segunda afirmativa aqui, ó. Primeira é falsa. E a segunda também é falsa. Vamos para a terceira afirmativa. Neste período, o cometa passou ao norte de Arcturus. Vamos ver lá, ó, vamos voltar aqui. Arcturus, gente, tá aqui ela, é uma estrela aqui, eu acho que é a Alfa, né, da constelação do Boiadeiro. Então, note que Arcturus, ela está mais abaixo, ou seja, mais ao sul. E o cometa está passando mais ao norte. Então, de fato, o cometa passou mais ao norte de Arcturus. Ou então você pode pensar assim, né? A declinação de Arcturus é menor do que a declinação do cometa. Então, também
ela passou mais ao norte. Até justifiquei bem aqui, ó. A afirmativa 3 é verdadeira, pois quando o cometa cruzou a constelação do Boiadeiro, sua declinação era superior, ou seja, ele estava mais acima da declinação de Arcturus, portanto, ao norte da estrela verdadeira, a terceira afirmativa. Vamos para a nossa quarta afirmativa. Então, lembra daí da sequência, né? Ó, a primeira falsa, a segunda falsa, a terceira verdadeira. 4. Em pouco mais de 4 dias, o cometa atravessou a constelação de Boiadeiro? Gente, também é verdadeira. Vamos lá. A constelação de Boiadeiro, ó, os limites da constelação é esses que eu estou colocando aqui para você. Veja, isso aqui é o limite da constelação de Boiadeiro. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do dia 5, que já estava dentro da constelação do Boiadeiro. 1 dia, 2 dias, 3 dias, um pouco mais de 4 dias, né? Ó, na verdade, eu vou começar do dia 4, ó, que o dia 4 também já estava na constelação do Boiadeiro. Então, 1, 2, 3, 4, pouquinho mais de 4 dias. Então, sim, né? Ele demorou aqui, como ele disse, na quarta afirmativa, um pouco mais de 4 dias para atravessar a constelação do Boiadeiro? Verdadeiro. E quinta e última afirmativa. De 30 de novembro a 10 de dezembro, o ângulo horário aumentou. Aliás, desculpa. De 30 de novembro a 10 de dezembro, o ângulo horário do cometa diminuiu. Gente, o ângulo horário é diferente da ascensão reta. Eu falei de ascensão reta, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem direitinho. O que é ascensão reta? A ascensão reta é a medida desse arco, né, sobre o equador celeste, ó, aqui é o equador celeste, tá? Então, esse arco que vem do equador celeste até o astro é o que nós chamamos de declinação. E a ascensão reta é a medida desse arco que parte do ponto vernal e vai até o astro, né? Então, você tem aqui a ascensão reta, que cresce de oeste para leste. Então, cresce no sentido horário, né, para o leste. No caso do ângulo horário, o ângulo horário é diferente. O ângulo horário, ele começa no meridiano local, tá? No meridiano local e cresce no sentido de oeste. Então, lembra que o nosso cometa estava indo para o leste e não para o oeste, né? A gente viu, ele estava indo para o leste e não para o oeste. Então, o ângulo horário estava diminuindo. Então, a quinta afirmativa também é verdadeira. Então, qual é a sequência correta? Depois você dá um pause e você lê a justificativa bem bonitinho, ó. Quinta afirmativa verdadeira, pois quem aumentou foi a ascensão reta do cometa. O ângulo horário é a medida sobre o equador celeste, com origem no meridiano local e extremidade no meridiano do astro, e varia de menos 12 a mais 12 horas, crescendo para oeste. E o cometa estava indo para leste, então estava ficando menor o ângulo horário. Verdadeira afirmativa. Opção correta, opção A, que traz a sequência verdadeira. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Uma questão excelente. Muito bem. Vamos aí para a nossa próxima questão. Deixa o teu likeão aí e vamos juntos. Questão de número 15, uma questão de mecânica celeste, uma questão bem interessante que fala da passagem do Sol de um hemisfério celeste para outro. Nessa questão, gente, ele dá o diâmetro do Sol, que é essa distância que passa pelo centro do Sol, 32 minutos de arco. Ele dá também a obliquidade da eclíptica, que é o quê? Esse ângulo aqui, de 23,5 graus. E ele pede para a gente calcular, marcar a opção que traz aproximadamente, olha só, quanto tempo leva para o disco do Sol atravessar completamente de um hemisfério celeste para o outro. Quanto tempo leva para isso acontecer? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a velocidade do Sol durante o ano na eclíptica. Então vamos calcular a velocidade eclíptica do Sol.
E a gente vai calcular essa velocidade como? A gente sabe que para o Sol percorrer toda a eclíptica, que é uma volta ao redor ali do Sol, né? Eclíptica é aquela trajetória aparente do Sol no céu. Então, ele vai percorrer essa eclíptica em 360 graus em 365,25 dias, ou seja, um ano. Portanto, a velocidade eclíptica vai valer 360 graus dividido por 365,25 dias. Nós vamos deixar essa velocidade em minutos de arco por hora. Por que nós vamos deixar em minutos de arco por hora? Porque se a gente observar as opções, estão em horas. Então, vamos lá. Como é que faz? Primeiro, a gente transforma de graus para minutos de arco, multiplica por 60. Então, e transforma também dias em horas. Então, um dia tem 24 horas. Então, quando a gente fazer a multiplicação e você fizer tudo bonitinho na sua calculadora científica, você vai encontrar 2,46 minutos de arcos por hora. Muito bem, essa daqui é a velocidade eclíptica do Sol. Agora vamos dar uma olhadinha na geometria do problema. Aqui eu coloquei o equador celeste, aqui eu coloquei a eclíptica. Muito bem. Para o Sol atravessar completamente de um hemisfério celeste, no caso o hemisfério celeste norte, para o hemisfério celeste sul, ele precisa, né, o disco dele precisa passar completamente pelo equador celeste, ou seja, a distância que ele vai percorrer, gente, é exatamente a distância aqui de 32 minutos de arco, que é essa distância aqui do disco do Sol. Então, vamos lá, essa vai ser a distância, 32 minutos de arco. E aí, esse tempo que vai levar para o Sol passar completamente de um hemisfério celeste para o outro é a sua distância, 32 minutos de arco, pela sua velocidade na eclíptica. Só que cuidado, nós não podemos pegar a velocidade na eclíptica que a gente calculou lá. Aqui não, nós precisamos pegar essa velocidade, como é que eu posso dizer? Essa velocidade aqui na mesma direção em que o Sol está se movendo, que é a direção vertical. Então, eu preciso pegar essa componente da velocidade eclíptica. Essa componente aqui é a componente do seno. Lembra que esse ângulo aqui é de 23,5 graus? Então, aqui ó, é a componente da velocidade da eclíptica, que é a velocidade eclíptica vezes o seno de 23,5 graus. Então, coloque aqui para você calcular o tempo. A distância vai ser 32 minutos de arco. E a velocidade vai ser aquela que a gente calculou em minutos de arco por hora, vezes o seno do ângulo ali da eclíptica, que é 23,5 graus. Use sua calculadora científica bonitinho, com bastante cuidado, e você vai encontrar, ó, você vai cancelar os minutos de arco, você vai encontrar esse tempo em horas. Por isso que a gente deixou lá em minutos de arco por hora, a velocidade na eclíptica. Então, você vai encontrar 32,6 horas. Então, nós vamos ter a alternativa correta, como sendo a alternativa E, 32,6 horas. Uma questãozinha que nos faz lembrar simplesmente ali da velocidade igual ao espaço dividido pelo tempo. Só que aqui, meu amigo, você tem que trabalhar com graus, com minutos de arco, bem direitinho. Então, muito boa essa questão aqui de mecânica celeste. Vai logo deixando o teu likeão, se você tem conseguido aprender, entender um pouco mais as questões das seletivas internacionais. Eu preciso, gente, do like de vocês, da colaboração, dos comentários, de você poder aí compartilhar esses vídeos aí com o pessoal, que isso me ajuda bastante. Beleza? Forte abraço. Vamos aí para as próximas questões. Questão de número 16. Gente, a partir daqui as questões ficam mais fáceis. Não sei se nessa prova especificamente deixaram as questões mais fáceis por último, né? Mas a partir da questão 16, essa daqui fica realmente bem mais fácil. Essa questão é uma questão de fotometria e é uma questão que fala sobre o efeito Doppler. Então, é uma questão aí ó, de fotometria, que fala do espectro de uma galáxia, que mostra uma linha de H alfa com comprimento de onda, note,
720 nanômetros. Mas quando esse espectro é medido em laboratório, ou seja, basicamente em repouso, né, ele apresenta um comprimento de onda menor, de 656,28 nanômetros. A respeito disso, assinale a opção que traz a afirmativa correta sobre essa galáxia. A afirmativa correta é a afirmativa C, que fala que essa galáxia ela está se afastando de nós. E como é que nós sabemos que essa galáxia está se afastando de nós? Por conta do efeito Doppler. O comprimento de onda observado da galáxia, né, que é 720 nanômetros, é maior do que o comprimento de onda em repouso, medido em laboratório, que era 628, né? Deixa eu ver aqui quanto era. 656,28 nanômetros. Ou seja, a linha se deslocou para o vermelho. É um redshift. Quando essas linhas de absorção, ó, aqui embaixo você tem o espectro de luz observado pela galáxia, que é maior do que o espectro de luz que é medido em laboratório, em repouso. Note que aqui é observado pela galáxia as linhas de absorção, que essas linhas escuras que estão aqui, ó, no espectro de luz, elas estão deslocadas para o vermelho, tá vendo? Elas estão deslocadas para o vermelho. Aqui são as linhas quando a galáxia, como se ela estivesse em repouso, que é medida em laboratório, e aqui é a galáxia sendo observada por um telescópio. Você nota que essas linhas aqui estão deslocadas para o vermelho. Se está deslocada para o vermelho, é porque essa galáxia está se afastando de nós. E por ela estar se afastando em movimento assim, digamos, de afastamento mesmo da Terra, você vai ter que os comprimentos de ondas que chegam aqui na Terra vão ser maiores do que se ela estivesse se aproximando. Ó. Se a galáxia tivesse, aqui é a Terra, se a galáxia estivesse se aproximando de nós, você teria comprimentos de onda pequeno. Como ela está se afastando, você tem comprimentos de ondas que são maiores. Beleza? Então, uma questão bem tranquila, bem simples, sobre efeito Doppler, redshift. Professor, se ela estivesse se aproximando, seria um blue shift. As linhas estariam deslocadas para o azul, tá bom? Tranquilo? Um forte abraço e vamos aí para a nossa próxima questão. E não se esqueça de deixar o likeão, viu? Ajuda muito aqui o nosso canal. Tchau, tchau! Outra questão bem facinho também da prova foi essa questão 17, falando sobre ano trópico, o ano, né? Basicamente o movimento de translação da Terra, que fala o seguinte, ó, suponha que por algum motivo desconhecido, o período orbital da Terra ao redor do Sol passasse a ser de 365,25 dias. Opa, canetinha dando problema aqui, ó. Calma. Então, veja bem, nós sabemos que o ano ele tem uma duração de 365,25 dias aproximadamente. Eu até coloquei aqui na resolução, ó. A Terra demora aproximadamente 365,2422 dias solares. É o que nós chamamos de ano trópico. Mas para dar uma volta completa ao redor do Sol, a gente basicamente usa no nosso calendário, que é o calendário gregoriano, 365 dias solares. Para simplificar, né, a contagem dos dias no nosso calendário. A gente não vai utilizar dias quebrados, né? A gente coloca aproximado. Então, a gente utiliza 365 dias. Portanto, vai sobrar ali um pouquinho, né? Vai sobrar 0,2422, que é o equivalente a 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, esse tempo excedente que sobra, eles são somados e adicionados no nosso calendário a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, né? 4 vezes 6 horas, porque aqui é aproximadamente 6 horas. Então, 4 vezes 6 horas dá um dia. Então, no nosso calendário gregoriano, esse dia extra é colocado no final do mês de fevereiro. E o mês passa a ter 29 dias. Tá? Então, o ano ali, a cada 4 anos, o ano bissexto, tem 366 dias. Esse dia a mais é colocado no final de fevereiro, que deixa de ter 28 e passa a ter 29 dias, tá bom? Agora vamos lá. Se no caso o ano, né, a Terra levasse esse tempo a mais, 0,75 a mais para dar uma volta ali ao redor do Sol, o que isso implicaria? No primeiro ano, a gente teria 0,75 de dias a mais.
No segundo ano, seria 0,75 mais 0,75, ou seja, 1 dia e meio a mais. No terceiro ano, somando 1,5 mais 0,75, ou seja, teríamos 2,25 dias a mais. E no quarto ano, somando mais 0,75, nós teríamos exatamente 3 dias a mais. Então, a alternativa correta é a alternativa D. O ano bissexto passaria a ter 3 dias a mais de 4 em 4 anos, ao invés de apenas 1 dia a mais. Já imaginou? Você teria o mês de fevereiro como tendo 3 dias a mais, se fosse os 3 dias colocados lá no mês de fevereiro, né? Aí não teria só 29 dias, teria 31 dias o mês de fevereiro, né? Era isso que iria acontecer. Então, a alternativa correta, a alternativa D, uma questão bem fácil, bem tranquila, era só vocês somando 0,75 durante 4 anos, teria exatamente 3 dias a mais de 4 em 4 anos. Show? Deixa o likeão, hein? Professor Luanjo precisa do teu like, do teu compartilhamento. Compartilha o vídeo aí e acessa, claro, nosso site, acessa também nosso conteúdo, a playlist que está aqui na descrição do vídeo. Vamos para a próxima, vamos continuar. Questão de número 18, mais uma questão de magnitude. Aqui o tema é fotometria magnitudes, tá? É a segunda já de magnitude nessa mesma prova. E ele começa falando sobre a paralaxe estelar. Ele diz que a paralaxe estelar está relacionado com a distância em parsecs. Como? A distância em parsecs é exatamente o inverso da paralaxe estelar. E ele diz que essa distância que uma estrela, a distância em parsec que uma estrela está de nós, está relacionado também com a magnitude. De que forma? O módulo da distância, ele é igual à diferença entre a magnitude aparente da magnitude absoluta. Magnitude aparente é mzinho, magnitude absoluta é mzão. Então, esse módulo da distância é igual a 5 vezes o logaritmo da distância que a estrela está de nós em parsec, menos 5. Então, nós vamos utilizar essa formulazinha para resolver o que ele vai pedir da gente. Veja, ele pede para considerar 2 astrônomos que observaram uma mesma estrela de magnitude absoluta mzão. Entretanto, em suas medidas fotométricas, a magnitude aparente da estrela tem uma diferença de 0,50. Então, eles estão em lugares diferentes, observaram a mesma estrela e a diferença entre as magnitudes dessa estrela, magnitude aparente que eles mediram, é 0,50. Ele pergunta o que isso significa. E a resposta correta, gente, é a alternativa C, que diz que isso significa que as distâncias estimadas pelos observadores variam em aproximadamente 26%. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente descobre isso? Utilizando o que ele deu para a gente, ó. Do módulo da distância, nós podemos aplicar para o primeiro observador que mediu uma magnitude aparente M1. Então, a gente aplica a fórmula, ó. A diferença entre a magnitude aparente menos a absoluta é igual a 5 vezes o logaritmo da distância em parsecs ao observador 1 menos 5. E aplica também para o observador 2. O observador 2 mediu uma magnitude aparente M2 e ele estava a uma distância em parsec da estrela D2, ok? Então, desse modo, considerando que a diferença entre magnitudes é M1 menos M2 igual a 0,50, a gente vai subtrair essa primeira equação dessa segunda equação do observador 2. Então, subtraindo, você vai notar que vai desaparecer a magnitude absoluta, que ele nem deu o mesmo valor, e vai desaparecer esse 5 aqui também. Então, vai ficar, ó, a diferença entre as magnitudes aparentes igual a 5, né, em evidência, esse 5zinho aqui, ó. Aí abre parênteses, logaritmo da distância em parsec do observador 1 menos o logaritmo da distância em parsec do observador 2. Só que M1 menos M2 é 0,50. Então, colocando aqui 0,50 e pegando esse 5 que está multiplicando e trazendo para cá, dividindo, está aqui ele, ó. A gente fica com 0,50 dividido por 5, que dá 0,10, igual. Aqui a gente aplica a propriedade dos logaritmos. A gente sabe que o logaritmo da divisão é igual à diferença entre o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, volta, fica logaritmo de D1 sobre D2 na base 10. Propriedade dos logaritmos, tá?
Daí a gente vai elevar os dois lados da equação à potência 10, vai ficar 10 elevado a 0,10 igual a 10 elevado ao logaritmo de D1 sobre D2 na base 10. Por que fazer isso? Outra propriedade dos logaritmos. Quando a gente faz isso, a gente pode dizer que o expoente dessa base 10 é exatamente igual ao que está aqui dentro, ó, D1 sobre D2. Então, tá aqui, ó, 0,10 igual a 10 elevado a 0,10 igual a D1 sobre D2. Faça isso daqui na sua calculadora científica, 10 elevado a 0,10 dá 1,26. Então, D1 sobre D2 é 1,26. Passando aqui a distância do observador 2 multiplicando, você vai ter que a distância em parsec do observador 1 é igual a 1,26 da distância do observador 2. Ou seja, esse 1,26, no caso aqui, esse 0,26 aqui, é 26%. Então, a distância que o observador 1 está é 26% maior do que a distância que o observador 2 está da mesma estrela. Por isso que deu aquela diferença de 0,5, de 0,5 na magnitude, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa C. Alternativa C. Espero que vocês tenham entendido. Deixe o like aí e vamos continuar para a nossa penúltima questão. Vamos lá. Penúltima questão, questão 19, uma questão que eu classifico como mecânica celeste, mas ele fala aqui basicamente sobre período sinódico, tá? Ele fala para você considerar dois planetas orbitando a mesma estrela em órbitas circulares e em um determinado momento eles se encontram à distância mínima que pode existir entre eles. Vamos até dar uma olhada aqui que eu coloquei uma ilustração para melhorar. Ó. Seria esse momento aqui, ó, onde os dois planetas, aqui a estrela de amarelinho, e os dois planetas estão às distâncias mínimas entre eles dois, tá bom? Aí ele diz, conhecendo períodos orbitais dos dois planetas, planeta 1 tem um período de 4,5 anos e o planeta 2 de 7,4 anos, depois de quanto tempo aproximadamente essa configuração da distância mínima irá se repetir? Então a gente tem que aplicar, gente, aqui a formulazinha do período sinódico, que é o tempo decorrido para o alinhamento se repetir. Ou seja, o período sinódico, que é esse Szinho aqui, ó, debaixo aqui da fórmula, é o tempo necessário para dois planetas que estão orbitando a mesma estrela no mesmo sentido voltarem à mesma configuração orbital. Então, se você conhecer o período dos dois planetas, você consegue saber quanto tempo depois eles vão estar, ó, com a mesma configuração, ou seja, com a distância mínima entre eles dois. Então, vamos lá. O período do planeta 1 é 4,5 anos. O período do planeta 2 é 7,4 anos. Então, aqui você vai simplesmente fazer aqui, né, fazer o MMC, é o novo, né? Matemática. Então, fazendo aquela matemática, ó, os denominadores, depois os numeradores, bem direitinho, invertendo, né? Pegando o período cinético, levando para cá, isso aqui levando para cá, e fazendo o cálculozinho direitinho, você vai chegar a 11,5 anos. Ou seja, depois de 11,5 anos, os planetas voltam a ter uma distância mínima entre eles. Alternativa correta, a alternativa D, 11,5 anos, tá bom? Deixa aquele like especial que vai ajudar muito aqui o nosso canal. Muito obrigado e vamos para a nossa última questão. Vamos lá. Última questão, questão de número 20, mais uma questão de fotometria e mais uma questão que vai falar sobre fluxo e luminosidade, ou seja, brilho e luminosidade. Dessa vez falando aqui sobre o nosso Sol. Ele começa falando sobre a lei de Stefan, que relaciona a potência com a temperatura elevado à quarta potência. Então, bem aqui embaixo, ó, ele mostra que a luminosidade de uma estrela está relacionado com a temperatura superficial dessa estrela elevada a 4.
Então, aqui fica 4π vezes o raio da estrela ao quadrado. Aqui seria a área da superfície da estrela. Essa letrazinha aqui é a constante de Stefan. E aqui é a temperatura da estrela elevada à quarta potência. Em outras palavras, a luminosidade está muito relacionada com a temperatura. Aí ele fala que, segundo os cálculos da evolução estelar do Sol, daqui a 1 bilhão de anos, sua temperatura superficial será 10% maior do que a atual. Então, lembre-se, essa temperatura final, daqui a 1 bilhão de anos, vai ser 10% maior do que a atual. Considerando que o raio do Sol não mude, de quanto será aproximadamente o aumento da sua luminosidade? Vamos ver. Bem simples, ó. A temperatura final vai ser 10% maior do que a temperatura inicial. Ó. Temperatura final, 10%, 1,1 da temperatura inicial. Pega a formulazinha e divide a luminosidade final sobre a luminosidade inicial. Luminosidade final, 4πr ao quadrado, constante de Boltzmann. E a temperatura, ó, temperatura 10%, 1,1 da temperatura inicial elevado à quarta. Luminosidade inicial, 4πr ao quadrado, constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, né? Igual à temperatura atual, a temperatura inicial elevada a 4. Então, você vai poder cancelar tudo isso daqui, ó, e vai ficar só com... e cancelar também a temperatura inicial com a temperatura inicial, né, elevada à quarta potência. Vai ficar só com 1,1 elevado a 4, que é 1,4641. Esse número aqui, gente, é muito próximo a 1,5. E 1,5 é 50%. Então, a luminosidade, depois de 1 bilhão de anos do Sol, vai estar 50% maior da luminosidade atual, da luminosidade que o Sol tem hoje. Então, a alternativa correta, a alternativa C, vai estar cerca de 50% maior a luminosidade do Sol daqui a 1 bilhão de anos. Aí está toda a P2 do ano passado, ano 2024 a 2025, resolvida com excelentes questões aí de astronomia de posição. Lembre-se, a melhor estratégia sempre é estudar por meio da resolução de questões das provas. Então, pegue todas essas questões, leia, estude, pesquise os termos que você não conhece, vá atrás de entender cada uma delas, a resolução que a gente fez aqui. Eu tenho certeza que o teu conhecimento, o teu desempenho, né, nas provas das seletivas internacionais de astronomia vai aumentar muito. Beleza? Deixa aquele grande like, compartilha esse vídeo com todo mundo e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo. Forte abraço do seu professor Luan Ângelo. Até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau.